eu sou o professor Diego e nós vamos trabalhar aqui com o questionário hierárquico do Google Forms. Como todo mundo sabe, o Google, no Office, né, do Google, é disponibilizado uma ferramenta que é de formulário. E esse formulário a gente pode trabalhar com uma sistematização hierárquica das questões. E só mostrando aqui, né, um mapa mental mais ou menos de como ocorre isso daí. Imagine então que uma primeira seção do nosso questionário eu vou reproduzir algumas perguntas com relação a dados gerais do respondente, como nome, matrícula e o vínculo com a instituição. Através desses vínculos a gente tem algumas opções, certo? Dentre essas opções, um aluno, docente, técnico ou terceiros, né? Ainda, né, dentro desses vínculos entre os dados, com os alunos nós temos 3 tipos de alunos: o técnico, graduação e pós-graduação. Na primeira sessão, então, nós podemos fazer no questionário essas perguntas e vincular a resposta dessa primeira pergunta com relação aqui ao vínculo com a instituição. Podemos vincular essa resposta a uma segunda sessão. Então, isso provavelmente, se o aluno respondesse que é um discente do curso de técnico, nós poderíamos levar esse aluno, então, a uma outra sessão do questionário que teriam perguntas específicas para esse aluno de ensino técnico. E assim ocorre da mesma maneira para esses outros 3 tipos de aluno, certo? Outro exemplo aqui é, então, que esse aluno agora, do ensino técnico, nessa sessão 2 nós vamos perguntar apenas questões no que diz respeito a esse aluno. Qual é o curso, por exemplo, né, dentro dos cursos técnicos, e qual a maneira em que esse aluno se faz a locomoção para chegar até a instituição. E aqui nós temos dois vínculos, né? A primeira questão pode ser respondida, o segundo como modo de deslocamento. Qualquer uma dessas respostas podem nos levar agora a uma outra sessão, como por exemplo, motocicleta ou automóvel. No caso de automóvel, nós teremos questões bem específicas, né, com relação a quem utiliza do automóvel. Então, respondendo essa questão do automóvel, automaticamente ele vem para a seção 3, e na seção 3 nós podemos tratar então apenas de questões relacionadas ao automóvel, assim como nós podemos fazer para cada um dos itens, como transporte público urbano, por exemplo, vamos tratar apenas de questões do transporte público urbano. Então, dentro do Google Forms, nós podemos trabalhar essa hierarquia das questões, né? E modificando as questões para cada tipo de resposta. Estamos agora aqui com o formulário do Google aberto e vamos mostrar mais ou menos como é que vai inserir aquele modelo hierárquico dentro do Google Forms. Aí é um formulário normal. Existem alguns vídeos na internet já mostrando como é que reproduz esse formulário, mas também não tem muito segredo. É só inserir as questões aqui e ir trabalhando com os dados, né? Como que vai colocar as questões e por aí vai. Então, nós temos aqui um cabeçalho, né? Cabeçalho do formulário e um cabeçalho dessa seção. Nós podemos ver aqui que eu já criei, essa seria a segunda sessão de 4. Então eu criei 4 sessões dentro desse formulário e essa é a segunda sessão. Então a gente pode ver as 2 primeiras perguntas aqui, como trabalhamos lá no mapa mental, o nome e a matrícula do aluno, por exemplo.
e o vínculo com a instituição. E nós temos algumas alternativas aqui. E qual que é a ideia? A ideia é que quando o aluno responder, que é aluno do técnico, ele venha diretamente para essa sessão, e essa sessão é uma sessão única apenas para esse tipo de aluno, ou seja, o aluno de graduação, o aluno de pós-graduação, o docente, ou qualquer um desses outros, não necessariamente vão ter acesso a esse questionário. Eu posso fazer com que mais de um tipo de resposta vá para a mesma sessão, mas como nós estamos trabalhando com uma segregação aí do tipo de aluno, esse aqui é uma sessão então só para o aluno do curso técnico. Para isso, a gente tem que abrir a opção, né, dessa resposta ser vinculada a uma sessão. E a opção está exatamente aqui, né, nesses 3 pontinhos. Clicou em cima aqui, eu desliguei, na verdade, né? E agora eu vou ligar e ir para a sessão com base na resposta. Então, a partir da resposta, o aluno falando que é do curso técnico, eu vou falar para ir diretamente à sessão 2, que é uma sessão exclusiva para esse aluno do curso técnico. Certo? E assim, se nós tivéssemos uma sessão para cada uma dessas respostas, poderíamos então mandar para a sessão equivalente. Só para reforçar então essa ideia, nós vamos dar uma olhada. Esse é a sessão em que o aluno do curso técnico ele vai acessar após ele responder essa primeira parte do questionário, e logo depois já vem, por exemplo, qual é o curso, e aí a gente vem com uma questão do modo de deslocamento. Eu tenho 2 perguntas com relação ao modo de deslocamento, e a primeira, que é o modo principal, às vezes ele utiliza mais de um modo ao longo da semana, nós temos aqui a resposta então para o automóvel, em que esse respondente vai direto para a sessão 4. Essa questão ela não precisa estar no final da sessão. Como vocês podem ver, a última pergunta da sessão é essa. Mas eu estou vinculando a essa característica de ir para a sessão com base na resposta na segunda questão. Então, ele vai para a sessão 4 respondendo que ele utiliza do automóvel. A sessão 4, vejam, é essa daqui, ela diz respeito ao automóvel. Eu posso utilizar essa mesma sessão para o respondente, por exemplo, do aluno do curso de graduação. Quando ele responder que também utiliza o automóvel, eu vou usar a mesma sessão, porque diz respeito às questões da utilização do automóvel. Então, respondendo tanto o aluno do técnico quanto o aluno da graduação, eles vão chegar a essa mesma sessão com relação aí à resposta de uso do automóvel. E aí aqui algumas questões, podemos também, né, vincular essas questões, depois, por exemplo, considerando que a pessoa que respondeu que usa o automóvel lá é o próprio condutor do automóvel, podemos então depois vincular essa resposta a uma outra sessão e perguntar, por exemplo, sobre o estacionamento, né, onde que essa pessoa estaciona o veículo. Então, é mais ou menos isso daí, é simples, mas é uma ferramenta muito importante para nós, para ser trabalhado aí o levantamento de informações. Então é isso, pessoal, muito obrigado.